Brasileiro que morre depois de se alistar para a guerra da Ucrânia. É mais um caso. Tem muita gente aqui de São Paulo que saiu para a guerra. Tem muita gente de outros estados do Brasil que fez a mesma coisa. Daniel, por exemplo, ele já falava que ele tinha o sonho de servir numa guerra. Por que ele tinha esse sonho a gente não sabe, mas ele queria ir. E ele conseguiu. Porque ele viu essa oportunidade de melhorar a vida da família dele. O salário para um soldado na guerra da Ucrânia, o salário anunciado é de 20 mil reais. Mas, na minha opinião, é uma sacanagem sem limite, porque tem pegadinha aí. Nas redes sociais, ele descobriu que tinha um grupo que estava oferecendo esses 20 mil reais para que você fosse um soldado lá. E aí, ali naquele site, você pode, por exemplo, ser um operador de drone, você pode fazer vários serviços. Você não precisa estar no front, ali, ó, de frente com o exército ucraniano, de frente com o exército russo. O front é o combate entre os dois exércitos. Você não precisa estar lá no site, né? O site diz que você pode fazer outros serviços. Tem gente que pode ser, por exemplo, um servente na cozinha, outras pessoas podem trabalhar no escritório. Mas ele, quando foi para lá, não sabia que ele iria receber um treinamento de apenas 3 dias e de lá ele iria direto para o front. E não tem como você dizer que não. Você pega um comandante do exército da Ucrânia, o cara armado, e ele fala para você, rapaz, você vai para lá, pronto, e acabou. O cara armado até os dentes, você vai fazer o quê? Ali não tem como você ligar para o xerife do consumidor. Aqui no Balanço Geral, se estiver aqui, você liga, o xerife dá um jeito. Lá não tem jeito. Ele ficou 4 meses e depois morreu. E sabe qual que é a denúncia agora? Os soldados brasileiros que estão saindo daqui, eles vão, trabalham, servem. Quando eles começam a pedir o pagamento do salário, eles são mandados para o fronte, porque lá a maioria morre em confronto com soldados russos. Como é que faz depois? Essa promessa que ele tinha, essa esperança de ajudar a família, foi embora junto com a vida dele. Daniel foi morto num combate. E eu tenho outros detalhes na reportagem. Põe no ar. Três anos de guerra. Rússia e Ucrânia. Um conflito que parece não ter fim. Uma disputa por território, poder e influência. Mas que na prática tem outro saldo. Vidas perdidas todos os dias. Quem estiver pensando em fazer isso, repensar. Civis, soldados. E entre essas histórias interrompidas está a do brasileiro Daniel Lucas de Campos, 32 anos, casado, pai de 2 filhos pequenos. Daniel tinha o sonho de servir as Forças Armadas, queria ajudar os feridos, salvar vidas em meio ao caos da guerra. Acreditava que o alistamento seria uma oportunidade de trabalho, de especialização e principalmente de dar uma vida melhor para a família. Ele tentou servir, com 18, aí ele foi dispensado, fez curso de bombeiro. Eu não consegui falar não. Eu não queria que ele fosse, mas eu não consegui porque eu fiquei com medo dele ficar frustrado, sabe? Pelas redes sociais, Daniel descobriu um grupo armado que estava recrutando voluntários para a guerra na Ucrânia. A proposta era atrativa. Daniel poderia ganhar até 20 mil reais trabalhando com o grupo. Com o desejo de melhorar a vida da família, ele se inscreveu. Ele sempre gostou disso. A gente passou meses assistindo filmes de guerra. Daniel passou na primeira fase. Ficou 3 dias em treinamento no Rio de Janeiro. Com condicionamento físico em dia e o psicológico controlado, ele foi aprovado no grupo paramilitar. A promessa era de que Daniel ia trabalhar no resgate das vítimas, mas isso não se concretizou. Ele foi mandado para o fronte de batalha em Kiev. E na primeira e única missão, Daniel foi morto. Mudou tudo, tô indo, te amo muito. E foi, eu nunca mais falei com ele. No dia 12 de agosto, Daniel saiu daqui da casa dele, em Campinas, no interior de São Paulo, só com uma mochila. E dentro dela, 3 moletons, 2 camisetas, a calça, na verdade, a calça ele vestia. E o tênis também. Ele disse para a esposa, meu bem, eu não vou levar muita coisa, porque lá eu só vou usar o uniforme. E assim aconteceu. Ele ficou em treinamento, primeiro foi para o Rio de Janeiro, depois para a Ucrânia, durante mais ou menos 3 meses e meio, até ir para a primeira missão.
E logo depois a família então recebe a notícia da morte. Desde então, a família dele vive outra batalha: trazer o corpo de Daniel para o Brasil. Eu sei que era um sonho, era uma vontade e ele era ciente dos riscos, mas ele precisa vir para casa, né? Eu não estou tendo a oportunidade de poder me despedir. Além do salário, os recrutadores garantiam suporte, treinamento e equipamentos modernos. O contrato de 6 meses, com direito a férias. A intenção dele era fazer uma carreira para voltar para o Brasil, ter uma carreira mais sólida para ganhar melhor, para a gente viver melhor. Daniel, chamado de Marreta pelos soldados, foi atingido no combate e não resistiu. A família afirma que a notícia veio através de brasileiros que também foram lutar na guerra e que depois de tantas mortes estão aterrorizados. Não foi nem um comunicado oficial, eu fiquei sabendo por terceiros, coisa que não poderia acontecer, né? A proteção internacional é limitada em situações de guerra. Um recrutamento que obedece aos comandos do exército do país e que paga os mesmos valores que militares locais pode ser protegido pelas leis de direito internacional. Mas alistamentos que acontecem fora dos padrões do governo em guerra podem ser considerados grupos mercenários. Nós temos um tratado internacional que busca, inclusive, combater o recrutamento, a utilização, o financiamento, o treinamento de mercenários. Brasileiros que vão para a guerra da Ucrânia não são considerados vítimas de tráfico humano. O tráfico de pessoas é tipificado no Código Penal e as pessoas são aliciadas, elas são enganadas, elas são transportadas, elas são coagidas para a exploração. Os recrutas são aliciados e seduzidos por propostas de trabalho e assinam termos sabendo que vão participar de uma guerra. Já o aliciamento para a guerra da Ucrânia, as pessoas estão sendo convidadas, aliciadas, talvez até enganadas com salários que não são pagos, mas elas têm absolutamente consciência do que elas estão indo fazer. Elas estão assinando um termo de estou indo para um fronte de guerra. O Brasil não tem relações com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia e não se responsabiliza por brasileiros que foram lutar no país por livre e espontânea vontade. O Estado brasileiro não tem nenhum compromisso com essas pessoas no sentido de mantê-los ou manter seus familiares ou trazer o corpo se ocorrer alguma coisa nesse sentido. Não há esse compromisso. O Itamaraty disse que não fornece informações sobre brasileiros que pediram auxílio ao consulado, mas fez um alerta de que o Brasil não consegue ajudar quem aceita propostas de trabalho em exércitos estrangeiros. Por meio de nota, o consulado da Ucrânia no Brasil disse que não recruta brasileiros para a guerra. Eles confirmaram a morte de Daniel e disseram que a família tem direito a receber uma indenização. Mas que para isso, um familiar precisa ir até a Ucrânia para poder receber o dinheiro sem citar o valor. A esposa de Daniel disse que ainda não sabe como ter acesso a esse dinheiro e afirmou que a conta bancária do marido está bloqueada. Agora, a família de Daniel vive um luto sem despedida e quer fazer um alerta para que ninguém mais passe por isso. Parece correto, assim. Nossa, a gente vai fazer tudo certinho, mas não é assim. Não é assim. Eu tenho certeza que se o Daniel soubesse que a gente ia passar por isso, ele não iria. Se eu tivesse o poder de poder falar com todas as mães do mundo, eu falaria, não deixe seu filho fazer isso. Porque é algo ilusório. É uma guerra tão cruel que é explorada por pessoas mais cruéis ainda. Esses grupos mercenários, eles até conseguem, fazer um contrato com o governo da Ucrânia. Só que os salários não são pagos direto para os soldados. Os salários são pagos para esses grupos que eles contratam esses soldados, muitos aqui no Brasil, e eles vendem como se fosse um pacote. Olha, eu estou te mandando um exército com tantos homens. E para eles, para esses mercenários, é muito conveniente, Lombardi, quando os trabalhadores, quando os funcionários deles, no caso os soldados brasileiros, são mortos. Eles não precisam pagar o salário. Olha o esquema, olha o golpe aí, olha a mentira contada. Nas redes sociais, é claro que eles não vão contar nada disso, senão ninguém vai. E o grave de tudo isso é que tem gente que está indo sem nenhuma experiência
se é um ex-policial civil, um ex-policial militar, um ex-policial agente penal, um ex-policial penal. Não, nada. 3 dias. Que treinamento você tem 3 dias para entrar numa guerra e no front? É para ir morrer. Só isso. Nós mostramos há um mês, mais ou menos, um rapaz que ele só foi para a guerra da Ucrânia porque ele trabalha muito bem com drone, com tecnologia, e aí ele recebeu a informação de que lá ele iria de longe comandar os drones. Então ele pensou, não vai ser arriscado, eu vou, o risco é menor. Que nada, chegando ao local, ele começou trabalhando assim, só que depois, a gente não sabe por quê, os caras mudam de ideia, agora você vai para o front. O cara é mandado para o front para morrer, gente. É por isso, porque eles não querem pagar o salário. Então essa mãe falou bem, se ela pudesse, ela gritaria para todas as outras mães. E ela sozinha não conseguiria fazer isso. Mas como a Record é esse canhão que fala para muita gente ao mesmo tempo, e depois nós vamos colocar isso também nas redes sociais, fica o desabafo dessa mãe para todas as outras. Não permitam que os seus filhos façam isso. Porque o jovem, às vezes, ele é aventureiro, ele tem adrenalina, ele acha que sabe de tudo, ele vai na cara e a coragem colocando o peito na frente. Alguém precisa acordar essa rapaziada. Tomara que alguns assistindo aqui, que estavam com essa ideia, mudem completamente. Mas se não for pela cabeça do jovem, porque é imaturo demais, que pelo menos a família ou a mãe chegue lá e puxa a orelha. Aqui você não vai não, moleque. Porque isso aqui é conversa fiada, né? É uma guerra, né, gente? E ganhar dinheiro para matar gente na guerra também? Mas vamos lá. Não, sem chance. É conversa fiada.